Meu nome é Jaime Sandel e hoje estou trazendo o terceiro vídeo falando sobre a aplicação dos katais dentro do comitê. Bom, conforme eu já falei, existem várias interpretações para as aplicações dos katais. E eu trago hoje uma visão de alguns momentos dos katais que eu acho que podem ser aplicados no comitê quase da mesma forma com que são treinados nos katais, com um pouquinho de alteração só. Então hoje eu escolhi o Reanidan, nosso segundo kata do ciclo básico, e o Wankan, um kata que não é muito conhecido não, mas que eu gosto muito e já competi bastante com ele. Falando do Reanidan, eu gosto muito, toda vez que eu treino Reanidan, eu gosto muito de pensar na hora do Kiai, nisso aqui que eu vou falar para vocês. Eu sempre penso nisso. Então eu cheguei aqui, defendi o Stouke, né? E vou fazer o meu Kiai lá. Kiai! O que eu penso aqui? Eu penso em kumite, luta. Num movimento que eu gosto muito de usar na luta, que é o Oikomi. Então vou traçar um paralelo entre o Oikomi que eu vou mostrar para vocês e esse movimento. Primeira coisa que eu não faço é mexer o ombro antes de avançar. Então aqui, ó, ficar de frente para avançar. Eu não faço isso. Segunda coisa que eu não faço, abaixar essa mão muito cedo. Aqui, ó. Para depois bater. Eu não faço isso. O que eu faço, então? Eu daqui, eu começo a me deslocar para frente, sem mexer a parte de cima. Quando eu vou começar a dar o passo, eu mantenho a parte de cima inalterada, ó. Eu mantenho inalterada. Na hora do impacto, eu abaixo e bato. Então, olha a diferença. Eu vou fazer o errado primeiro. Errado na minha concepção, tá? Agora eu vou fazer o certo de acordo com a minha concepção. Repararam a diferença? No segundo, eu me mantive assim até o último instante, a hora de bater. O que acontece eu treinando com essa consciência? Eu sempre estou ensinando ao meu corpo duas coisas. Primeiro, que quando eu inicio o deslocamento, eu não mexo nada. Segundo, que quando eu fizer a pegada na mão do adversário, ao mesmo tempo eu vou bater. E terceiro, que eu estou ensinando ao meu corpo desde o Reanidan, que eu não preciso bater puxando na cintura e nem puxando na guarda. Às vezes, é só uma mão que funciona batendo. A outra não faz nada, a outra fica parada. Que é o caso aqui. E a gente vai aplicar isso no Oikomi. O que é o Oikomi? É chamado de Gyakusuki ladrão, de ponte, de Gyakusuki lançado. É aquele golpe onde a gente pega a mão do adversário e bate. Então, primeiro eu me aproximo igualzinho o Reanidan. Só que em vez de já começar com um passo, eu jogo minha perna da frente para dentro do adversário, ó, sem mexer nada aqui. Igualzinho no Reanidan, só que no Reanidan eu já estou dando passo. No comitê, eu só boto o pé para frente. Quando eu abaixo, igualzinho o Reanidan, no momento que eu abaixo a mão do adversário, eu bato, junto, ficando de frente. E aí a diferença em relação ao kata é que no kata a gente deixa a mão parada lá, claro, os dedos estão abertos, no Oikomi uma pancada fechada, e eu bato e puxo. Então eu começo igualzinho o kata, bato e puxo. Daí toda vez que eu vou treinar o Reanidan, eu penso nisso, e eu faço esse movimento com consciência, eu vou ensinando ao meu corpo. Não mexe nada. Não mexe nada. Ó, mexi. Ó, baixei antes da hora. E aí eu vou educando o meu corpo para na hora do comitê fazer da mesma forma. Não mexe nada. Mexeu, não mexe nada. Vamos lá. Ó, pegou a mão muito cedo, não mexe nada, bate junto. Eu vou educando o meu corpo para tentar fazer perfeito o movimento, o que dificulta muito para o adversário. Agora aplicando o que eu expliquei do Reanidan. Fica assim, por favor. Bota a guarda. Então eu vou pegar esse braço dele e abaixar para bater meu soco. Repara como eu vou fazer, bota a mão fechada. Repara como eu vou fazer bem igual, fica ali por favor. Bem igual ao Reanidan, ó. Aqui, ó, eu vou me aproximar, só que conforme eu expliquei, a aproximação em vez de ser assim, ela é assim. Sem que eu mexa nada, ó, meu ombro continua no mesmo lugar. Na hora que eu abaixar, eu bato. Igualzinho ao Kiai do Reanidan. Só que depois eu puxo o braço. Claro, comitê a gente bate e puxa. Então eu pego aqui, bato e puxo. Só que todo esse movimento inicial,
é exatamente aquele treino do Reanidan. De eu me aproximar sem mexer meu ombro, de eu não pegar antes da hora para bater depois. Eu pego e bato ao mesmo tempo. E depois eu continuo meu movimento aqui. O outro kata, que eu acredito que muita gente não saiba fazer, alguns talvez nem conheçam, é o Wankan. Um kata pequenininho, só tem um kiai. Eu já competi com esse kata em equipe e individual. Por equipes, eu cheguei a ser campeão brasileiro. Eu, Roberto Pestana e Paulo Pestana. Isso lá atrás, em 2003, a gente foi campeão brasileiro com esse kata. E nós representamos o Brasil no Campeonato Mundial da JKA com esse kata. Ficamos entre os 8 melhores do mundo. Fizemos lá naquele tablado central, no dia das finais, fizemos o Wankan. Eu acho que foi a única vez na história que teve o Wankan numa final de kata. Pelo menos eu não me lembro de ter visto. O Wankan, ele começa para cá, a gente vira para cá e depois ele tem um movimento que podem ter várias interpretações também, mas que eu vou contar uma história para vocês real. Eu aprendi esse kata, eu estava treinando esse kata pela primeira vez em 2001 para o campeonato estadual, que nós fomos campeões estaduais por equipe fazendo esse kata. O que aconteceu? Eu achei esse movimento assim fantástico e eu comecei a usar no comitê. E usei naquele ano no comitê. Usei no campeonato estadual, no mesmo campeonato estadual por equipes, onde nós também fomos campeões. E eu venci a minha luta. Em determinado momento, meu adversário era um cara grande, forte, muito bom realmente. Era um aluno do Sensei Tanaka. Um cara muito bom de comitê, chamado Wilson. E a luta estava difícil para mim. Eu tinha feito, acho que um Maigiri, estava 1-0 para mim, estava muito difícil. E eu sabia que quando ele acelerava, era difícil de parar. Ele era quase do meu tamanho, só que muito mais forte. Só que no karatê, golpes em linha, né? O que aconteceu? Eu, em determinado momento, parei. Quando ele entrou, eu estava com a esquerda na frente. Quando ele entrou, eu fiz o Wankan. Eu fiz assim. Foi a primeira vez que eu usei. E ele não conseguia mais me acertar. Eu fiz umas 2, 3 vezes isso. Teve até gente depois que falou pra mim, pô, você tava fazendo um negócio esquisito lá, não faz aquilo não, porque aquilo ali não é defesa de karatê. Aí eu pensei assim, pô, mas eu acabei de fazer um kata que tem isso. Por que não é defesa de karatê? Funcionou, não funcionou? Então por que eu não posso usar? Então esse foi um movimento que eu aprendi no kata Wankan e que eu apliquei igualzinho em lutas mesmo de competição. Termino aqui com a mesma mensagem de sempre. E quando a gente começa a treinar os katas pensando nesses momentos, mesmo que seja um momentozinho ali no kata inteiro, que você fala, pô, isso aqui serve muito para luta. Você começa a treinar o kata com outra visão. Não só como uma coreografia, ou até como uma coisa meio fantasiosa, não. Eu, pelo menos, consigo transportar aquilo para o comitê, e aí eu tenho muito mais prazer de treinar o kata certinho, pensando que aquilo ali vai me melhorar como um lutador.